Quero compartilhar a partir do versículo 4 com vocês. O texto da palavra do Senhor diz, Atos capítulo 22, verso 4, diz: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Até o versículo 12, até o 13, vou esticar um pouquinho. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Vamos ficar por enquanto até aqui, amados. Queridos, eu creio que todos nós conhecemos bem a história de conversão de Saulo, apóstolo Paulo, homem de Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos para o encontro que Paulo teve com o Senhor, nós entendemos que Paulo teve não apenas um encontro com o Senhor, mas ele teve vários encontros com o Senhor. Esse texto que acabei de compartilhar, de ler com vocês, ele relata, registra apenas um dos encontros de Saulo, de Paulo, com o Senhor. Porém, Paulo teve outros encontros. E é sobre esse assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse dia. Os vários encontros de Paulo com o Senhor. E os efeitos, as implicações, as transformações que aconteceram na vida de Paulo por conta desses encontros que ele teve com Deus eterno. Amém, amados? Todo encontro com o Senhor provoca mudanças, amém ou não? Amém? Todo encontro com o Senhor, não há uma única pessoa que passou por um processo de encontro com Deus, com a dinâmica do encontro com o Senhor, que não receba uma transformação em alguma área na sua vida, senão toda a sua vida é reestruturada, não, em função desse encontro. E eu quero olhar a partir desse texto, não, olhar alguns desses encontros que afetaram a vida, o curso, a história desse homem de Deus, um ícone dentro do cristianismo, né? um ícone dentro da igreja cristã. Paulo, o apóstolo Paulo. Esse texto fala a respeito, é um relato de Paulo em sua defesa. Ele fala a respeito daquele primeiro encontro que ele teve com o Senhor. E eu chamo esse primeiro encontro de Paulo com o Senhor de o encontro com a vontade do Senhor. Diga comigo, o primeiro encontro é chamado do encontro com a vontade do Senhor. Aleluia. Queridos, acredito que esse tenha sido o primeiro e o mais importante dos encontros de Paulo com o Senhor. Foi um encontro tremendo, mudou a vida de Paulo, né? Paulo, antes chamado Saulo, né? Ele caminhava, era um homem, nós conhecemos as Escrituras, ele era um homem, segundo o seu relato, era um fariseu, a seita mais rigorosa que havia na época. Ele era um fariseu,
era um homem temente ao Senhor, que conhecia a lei e os profetas como poucos da sua época. E diz Paulo, em certa ocasião, apresentando a sua defesa ao rei Agripa, ele diz: desde a minha mocidade, eu tenho observado os preceitos. Ou seja, ele caminhava com a observância da lei, né, das escrituras da época, na observância do rigor do judaísmo, desde a sua mocidade. Ele não passou uma mocidade de experimentos, mas desde a sua mocidade ele caminhava, né, com um coração temente ao Senhor, com uma vida irrepreensível. Ele era um homem assim, como poucos mesmo, era um homem privilegiado, distinto, distinguido entre os demais, pelo seu rigor dentro do farisaísmo, queridos. Só que esse homem, queridos, ainda que com todos esses atributos, esse temor que ele tinha à lei, aos profetas, aos escritos, ao mandamento do Senhor, era um homem que caminhava e insistia no seu curso, no seu percurso, numa direção errada. A vontade e o propósito do Senhor para a sua vida e para a história de Deus, a revelação de Deus para os povos. Diz a palavra do Senhor, que nesse encontro, Paulo, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. E nesse encontro é interessante que Jesus, ele não fala a respeito de salvação. Quando você olha esse primeiro encontro, você não vê o Senhor Jesus dizer: Paulo, eu vim para que você seja salvo. Paulo, eu vim para que você pudesse ter uma experiência de salvação. Você está indo para o inferno, você está... Nada disso. Você percebe que nesse encontro que ele tem com a vontade do Senhor, Paulo percebe que ele está indo, ele está insistindo num caminho errado, numa direção errada, numa direção oposta à vontade do Senhor para a sua vida, para a sua história e para a história de Deus para as nações. E quando o Senhor se revela a ele, versículo 7, diz o texto: então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? As primeiras palavras de Jesus é isso: Saulo, por que você está insistindo nesse caminho errado? Porque você avança em direção a um caminho errado. Queridos, eu fico assim impressionado com os atributos que esse homem guardava, esse homem tinha na sua vida. E com todos esses atributos, ele ainda insistia, ele avançava numa direção oposta à direção de Deus para a sua vida e para a sua história. E quando esse homem cai por terra, ele percebe o que ele estava fazendo. A sua reação foi imediata. Ele disse: Senhor, o que devo fazer? Sabe, queridos, a vontade de Deus é um encontro com a vontade de Deus que alinha a nossa direção, que traz uma direção segura para as nossas vidas. Enquanto o homem não tem um encontro com a vontade de Deus para a sua vida, ele pode ter todos os atributos morais, espirituais possíveis, ele pode ser um conhecedor profundo dos escritos, da lei, do profeta, do Velho, do Novo Testamento, ele pode conhecer tudo a respeito de religiosidade, de tendências de filosofia da vida. Porém, se esse homem não tem um encontro com a vontade, ele vai insistir no caminho oposto à vontade de Deus para a sua vida. Ele vai se tornar resoluto, convicto de que ele está avançando, ele vai fazer a vontade de Deus, sem o discernimento de que muitas vezes ele pode gastar toda a sua vida, empreender todos os seus esforços, e todas as suas finanças, e todas as suas economias, numa direção que se opõe à vontade de Deus. O que é que muda o coração de um homem? O que muda o coração de um homem, queridos, é um encontro com a vontade do Senhor. Quando Paulo teve esse encontro com a vontade do Senhor, a primeira coisa que ele disse não é: Senhor, o que eu devo fazer para que eu possa ser salvo, né? Como aquele jovem rico que teve um encontro com Jesus. Senhor, né, a grande preocupação daquele jovem era ser salvo. Na verdade, quando esse homem, né, tem um encontro com o Senhor, e ele diz: Senhor, que farei? O que eu posso fazer? Ou seja, ele está
diante do Senhor e diante da vontade do Senhor, ele está tendo aquela revelação, discernimento, de que toda a sua história, toda a sua vida, estava indo, trilhando, ele estava insistindo por um caminho oposto à vontade do Senhor. De repente ele tem aquela revelação de que aquilo não ia dar em nada. Todo o seu rigor, todo o seu conhecimento, ter sido criado aos pés de Gamaliel, um sábio da época. Então ele para e ele fala: Senhor, o que eu vou fazer? É a vontade de Deus que dá alinhamento, amados. Sabe, queridos, muita gente caminha e insiste por caminhos, tem muitos atributos assim legítimos, bons, mas estão convictamente numa direção oposta à vontade de Deus para a sua vida, porque ainda não tiveram um encontro com a vontade de Deus. Quando nós temos esse encontro com a vontade do Senhor, e esse primeiro e mais importante dos encontros que teremos com o Senhor, é sermos realinhados. O propósito é sermos realinhados, é sermos ajustados, é ajustarmos o nosso foco, é entendermos dimensões em Deus que ainda não entendemos, é entrarmos por caminhos que ainda não entramos. Paulo, ele se opunha a todos aqueles que eram seguidores da chamada seita do caminho, seguidores de Jesus. De repente ele é realinhado, o seu coração é reajustado, seu espírito é reajustado, ele recebe um novo foco na sua vida, a sua história tem uma outra conotação. Ele fala: Senhor, o que eu devo fazer? Jesus diz: agora você vai para Damasco. O Senhor diz: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Amém, amados? Esse é o primeiro, fala assim, esse é o primeiro e mais importante encontro do homem para a sua vida e história. O encontro com a vontade do Senhor. Amém, amados? Aleluia. O segundo encontro, queridos, que Paulo teve, e eu quero convidá-lo agora a retornar um pouquinho comigo, lá em Atos, apenas para que você acompanhe o texto da leitura, mas em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, nós encontramos o segundo encontro que Paulo teve com o Senhor, e eu chamo de o encontro com a autoridade. O encontro com a autoridade. Diz o texto, versículos 6 e 7, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Diga comigo assim, mas o Espírito de Jesus, com força, eu ouvi duas mulheres falando, tem inúmeros homens aqui, vamos ver aquele grave, vamos lá, irmãos, vamos lá, fala assim, mas o Espírito de Jesus, melhorou, aleluia. Não, ouvi só os homens agora, as mulheres ficaram assim, né, acanhadas, juntos, tá bom? Vamos lá, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, aleluia. Queridos, esse é o segundo encontro que todos nós precisamos passar, esse é o segundo encontro que todo homem precisa ter. Ele precisa passar, na verdade, pelo primeiro encontro, o encontro com a vontade, mas ele precisa avançar e ter um encontro com a autoridade do Senhor para a sua vida. Se o encontro com a vontade me alinha, ou dá alinhamento e direcionamento para a minha vida, é um encontro com a autoridade, que me dá segurança na caminhada. Compreendem isso? Quando eu tenho um encontro com a vontade, eu sou ajustado no meu caminho, eu sou alinhado, eu estou insistindo numa direção, eu estou convicto das minhas verdades, eu estou convicto de que é isso mesmo, de que eu tenho que insistir por aquele caminho, que eu devo fazer isso. Então eu tenho um encontro com a vontade de Deus, então eu sou reajustado, o meu foco muda, a minha direção muda, né? Agora, queridos, o encontro com a autoridade me dá segurança para que nesse novo caminho eu continue caminhando, não mais querendo prender alguém, manietar alguém, concordar com a morte de alguém, mas agora sendo testemunha de que Deus, proclamando de que Deus veio para libertar o homem. Enquanto não temos
o encontro com a autoridade, nós caminhamos de forma insegura. Eu já vi tantas pessoas assim, pastor, né? Mas eu fico em dúvida, será que devo, será que não devo? Eu percebo com muita clareza isso, é falta do encontro com a autoridade. Amados, e é interessante isso, quanto mais maduro o coração do homem, quanto mais amadurecemos no caminho com o Senhor, nós vamos perceber que há muito do relacionamento com Deus, onde o Espírito do Senhor se levanta e diz assim, não, e esse homem do coração maduro, ele recebe aquilo como um tratamento, ele recebe aquilo com muita graça, ele recebe aquilo com muito quebrantamento. Quanto mais maduro o coração de um homem, melhor é o ajuste desse homem com esse encontro, com a autoridade do Senhor na sua vida e na sua história. Quanto menos amadurecido o coração de um homem, maior é a resistência, maior é a luta, maior é a nossa falta assim, de quietude diante dessas negativas do Senhor. Eu estou convicto de alguma coisa, e eu vou para cima, eu quero partir para cima, e quando vem uma palavra e diz, não faça, não insista, você está errado nesse caminho, você está errado nas suas convicções, então você fica ressentido, o coração imaturo, ele fica ressentido, ele fica assim, fechado, ele fica bravo, não é possível. Paulo, ele está interessante que esse versículo 16, ele está relatando a respeito de uma experiência legítima, queridos. Paulo está compartilhando a respeito de algo que ele gostaria de fazer, e é algo que quando você olha, você fala, meu Deus, é algo legítimo desse homem, esse homem queria pregar, esse homem queria compartilhar da verdade de Deus, do testemunho da transformação, daquilo que Deus fez na sua vida e na sua história. Ele ia para uma determinada região, e o Espírito do Senhor não o permitiu. E quando o Espírito do Senhor não permitiu, ele não insistiu, ele retornou. Ele então entendeu que era para ir para uma outra região, e ele foi para uma outra região, com que propósito? Pregar a palavra do Senhor. Olha que coisa tremenda. Ele não foi fazer um tour, ele não iria fazer um tour pelo Oriente Médio, ele não iria fazer um tour para a Europa, ele não iria tirar um ano sabático do tipo, né, Senhor, ralei bastante, eu estou precisando tirar um ano sabático agora, vou para a Europa, né, vou para a Ásia, eu quero descansar em algum spa, né, sei lá, vou para uma meditação no deserto. Não, ele estava querendo pregar a palavra, e o Espírito do Senhor dizia, não. E ele foi para uma outra região, e o Espírito de Jesus disse não, novamente. Não levante a mão, por favor, né? Você que está em casa não precisa nem levantar a mão. Mas quantos de nós ouviríamos 2 nãos, e não perderíamos o chão, não ficaríamos em confusão, acreditando, essa voz não é a voz do Espírito de Deus, porque afinal de contas, o que eu quero fazer é algo legítimo, eu estou querendo pregar a palavra. Eu acredito que muita gente entraria em confusão, tentaria amarrar o Espírito Santo, repreender o Espírito Santo. Essa voz não pode ser a voz do Espírito de Deus, essa voz não pode ser uma voz vinda do trono de Deus, essa voz é uma voz que veio, né, assim, das profundezas do inferno, querendo me impedir de pregar o Evangelho, de compartilhar a transformação de Deus na minha vida. Só que Paulo, um homem experimentado, caminhava dentro do conhecimento, da intimidade com o Senhor. Quando ele recebeu a negativa, queridos, esse homem estava transformado, ele já havia passado do encontro com a vontade, ele conhecia a vontade do Senhor para a sua vida. Quando ele tem um encontro agora com a autoridade de Deus, ele não fica ressentido, ele não vai repreender o Espírito Santo, ele não vai entrar em parafuso, em confusão, dizendo, mas será que essa voz procede do céu ou do inferno? Não, tranquilo, ele estava procurando se ajustar, não à boa, não à agradável, mas à perfeita vontade de Deus para a sua vida. Tem algumas coisas, queridos, que são legítimas, porém, não é o tempo de Deus. Nós precisamos entender isso. Quando você tem um encontro com a autoridade, o Espírito do Senhor não nos permite fazer coisas boas, legítimas, não, porque reino de Deus não é movido
por coisas boas e legítimas. O reino de Deus é feito por obediência, é movido por obediência, é movido e é tocado por homens e mulheres que se ajustam, que se adequam, que amam o encontro com a autoridade do Senhor. Aleluia! Quanto mais maduros nos tornamos, maior será a consciência e a percepção que o cristianismo não tem a ver com a realização das coisas do nosso jeito, e sim no tempo e dentro do propósito do eterno Deus. O que legitima os passos de um homem não são as boas coisas que ele se propõe a fazer, mas em se submeter à autoridade de Deus. Você quer legitimar os teus passos no reino de Deus, querido? Você quer legitimar de uma forma consistente, amém? Amém ou não? Aleluia! Se você quer legitimar, entenda, nós precisamos compreender, eu pretendo, eu quero, lógico, eu quero legitimar dia após dia os meus passos dentro do reino, como homem de Deus, como homem que tem temor. Então nós precisamos compreender que para legitimar isso aí não é fazendo, não é ter uma série de ações, de boas ações, não, é me submetendo à autoridade do Senhor. Há um espírito, se nós percebemos, se nós olharmos para a sociedade nos dias atuais, em todos os cantos, a partir da igreja, dentro da igreja, fora da igreja, na política, na escola, no judiciário, no executivo, no legislativo, você percebe que um espírito de rebelião de alguma forma está ganhando forma, né? Se você olha os movimentos de revolução, de insatisfação, de inquietude social nas nações, você percebe que é um espírito de rebeldia crescendo e assim agindo em crescente. É interessante esse negócio. Da onde vem isso aí? Qual é o nascedouro, qual é assim o núcleo embrionário, onde é que está o embrião desse negócio, onde é que nasceu? Em Lúcifer, em Satanás. Esse negócio é transferido, isso é transmitido, queridos. Às vezes a gente vê essa coisa da insatisfação com a autoridade, em todos os níveis. É o empregado, que ele quer, se de alguma forma ele não aceita, não acata as ordens do patrão, né? Assim, a esposa com o esposo, os filhos com os pais, né? Dentro da igreja. Tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aleluia. Eu creio que nós temos uma oportunidade tremenda, amados, uma oportunidade, a igreja tem uma oportunidade tremenda de quebrar a ação perniciosa desse espírito nesses dias, em nome de Jesus. Sabe como? Se submetendo à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia, se submetendo à voz do Espírito Santo de Deus. É quando o Espírito Santo do Senhor fala, vai, e você diz, ok, eu estou indo. É uma santa reverência à voz do Senhor. É quando o Espírito do Senhor fala, não entre, você fala, ok, eu recuo. É quando o Espírito do Senhor fala, espere e aguarde um pouco mais. Essa é uma boa vontade, é um bom projeto, é um bom plano, mas ainda não é o momento. Você fala, ok, eu não vou insistir, eu vou aguardar esse bom momento do Senhor, até que o Senhor me fale, até que essa porta se abra, até que eu tenha um novo entendimento. Queridos, isso quebra a ação, isso quebra o efeito maligno desse espírito de rebeldia dentro da sociedade, dentro da nação, em nome de Jesus, amém? Aleluia, graças a Deus, aleluia. E finalmente, queridos, um terceiro encontro que marcou a vida de Paulo, foi o encontro com o poder de Deus. Se você que está acompanhando, quiser anotar, por favor, abra lá em 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, nos versículos de 1 a 4, Paulo está compartilhando com essa igreja, a respeito de uma
de uma experiência tremenda, sobrenatural que ele teve. Diz a palavra do Senhor que ele foi arrebatado, e Paulo, nesse arrebatamento, ele ouviu da parte do Senhor palavras tremendas, tremendas, tremendas. Falou, eu tive uma revelação tão tremenda nesse arrebatamento, tão tremenda, que eu ouvi coisas que eu não poderia, não me foi lícito, não me foi permitido compartilhar essas experiências com os homens, eu não pude isso. E para que a grandeza da revelação, para que a grandeza dessa revelação não mexesse, não me ensoberbecesse, não me tirasse da casinha, não me tirasse o chão, o Senhor, ele entrou em ação. Eu recebi um espinho na carne, que de alguma forma esbofeteava, para que de alguma forma dava a Paulo a percepção, a noção de chão para ele, para que a grandeza daquele extraordinário, do sobrenatural, do arrebatamento, não tirasse o foco, não mexesse com a estrutura de Paulo. Ele falou, eu recebi um espinho na carne. Sabe, queridos, o último encontro, compartilhando pelo menos nessa oportunidade, o último encontro que nós precisamos ter com o Senhor, além do encontro com a vontade, além do encontro com a autoridade, é o encontro com o poder do Senhor. Queridos, experiências como essa de Paulo, e tantas e tantas e tantas outras mais estão acontecendo hoje em dia, nos nossos dias. Muitos de nós, eu creio, que já passaram por experiências assim. Eu tenho ouvido experiências tremendas de pessoas dentro da igreja, fora da igreja, de outros contextos, de outras igrejas que têm passado por experiências, inúmeras experiências com o poder de Deus, com o Espírito de Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Coisas que muitas vezes a gente assim fica sem compartilhar, sem poder compartilhar, porque você luta com aquela coisa da soberba, lógico. Você luta com, você fica assim, eu compartilho esse negócio, e às vezes você não tem maturidade espiritual para compartilhar aquilo, sem que o teu coração se ensoberbeça. E você fica, se eu compartilhar o coração, lógico, vai falar assim, uau, a irmãzinha, olha a experiência da irmãzinha, e você vai começar a olhar aquela irmãzinha como a super dotada, super espiritual. É difícil alguém compartilhar uma experiência assim e você não mudar a forma de olhar aquela pessoa. E às vezes a gente retém, segura alguma coisa, às vezes edifica, lógico, mas você entra em luta. O fato é, precisamos de encontros com o poder de Deus hoje em dia. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser uma igreja sem poder. A igreja tem que ter esse encontro com o poder, querido. Nós não precisamos recuar, não precisamos temer. Apenas desça do barco, da religiosidade, do medo. Vai lá, põe o pé, experimente colocar os pés sobre as águas. Tem situações onde você precisa se expor, tem situações onde você precisa mesmo botar a cara, levantar a tua voz, crer, profetizar, encarar essa situação. Isso está pronto e disponível para todos nós. Pedro, quando viu Jesus andando por sobre as águas, ele sentiu o desejo de ir para aquele lugar também, de ter um encontro com o sobrenatural. O que ele fez? Ele teve que descer do barco, ele teve que dar um passo a mais, ele teve que sair daquele lugar seguro, e o encontro com o poder mexe com o nosso lugar de segurança, queridos. É quando você está naquele lugar confortável, onde você põe a mão, você sente os limites do teu barquinho, do lado direito e esquerdo, você olha para frente, para trás, você fala, opa, que bom, o irmão está aqui, a irmã está aqui, aleluia, graças a Deus, estou num lugar seguro, eu tenho controle sobre esse lugar. Só que Deus quer te levar para um encontro com o poder dEle. Um encontro com o poder, eu creio que muitos de nós experimentaremos níveis muito maiores do que temos experimentado até hoje. A igreja tem sido separada para isso. Esses dias são dias de grandes milagres, de grande ação. Muitas vezes eu tenho ouvido comentários, as pessoas assim, meu Deus do céu, quanta situação acontecendo nas nações, será que é o início das perseguições? Então as pessoas começam a olhar apenas perseguição, uma eventual perseguição, eles começam a olhar as coisas se afunilando, eles não percebem
que a igreja, queridos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, em momento nenhum a igreja vai ser uma igreja acuada, uma igreja refém, uma igreja com medo, não, uma igreja operosa. Deus tem levantado uma igreja operosa, uma igreja de relacionamento, de intimidade, que em todo tempo vai experimentar o sobrenatural de Deus. Aleluia, aleluia, amém, amados, você crê nisso? Aleluia. Eu quero terminar contando qual é o propósito desses encontros, qual é o projeto de Deus, qual é o propósito do Senhor para esses encontros, o encontro com a vontade, o encontro com a autoridade e o encontro com o poder de Deus. Eu acredito que o propósito de Deus em levar-nos, em conduzir-nos a esses encontros, é trazer o nosso coração, a nossa vida, a vivermos a história de Deus. A história de Deus precisa ser a nossa história. A história da vida de Deus precisa ser a tua história. E o propósito do Senhor conduzir-nos a esses encontros é de alguma forma despertar, expandir, abrir o nosso coração, entendimento, para que possamos viver a história de Deus. Eu ouvi há um tempo atrás a respeito de uma experiência, eu achei muito curiosa, engraçada, e eu acredito que reflete bem essa coisa de viver a história de Deus. Eu creio que todos nós já vimos algumas encenações, alguns teatros que são feitos dentro das igrejas. Ouvi contar a respeito de uma encenação que teve numa igreja, a respeito daquele momento da crucificação de Jesus. Então houve todo o preparativo, né, para aquilo ali, a igreja foi toda preparada com um cenário, montaram todos os cenários para a crucificação, a igreja foi toda enfeitada. Em um determinado momento daquela peça, os guardas teriam que passar pelo meio da igreja, conduzindo Jesus para a crucificação. E essa pessoa, esse pregador conta que quando os guardas passavam pelo meio da igreja, conduzindo Jesus para a crucificação, conta que uma das mulheres que estavam presentes, uma das irmãs que estavam presentes à reunião, ela pegou a sua bolsa que estava na sua cadeira e ela partiu para cima daquele guarda que conduzia Jesus naquela peça teatral, e ela batia naquele guarda com a sua bolsa, e ela dizia assim: solta Jesus, solta Jesus, solta Jesus. Queridos, o que é isso? O que aconteceu? Saiu da casinha, perdeu o chão? Não, logicamente ela estava vivendo, ela conhecia a história da crucificação de Jesus, ela conhecia a história bíblica, e ela entrou tanto na história daquela encenação, daquela peça teatral, que ela viu a oportunidade, a grande oportunidade dela de, talvez, quem sabe, porventura, intervir no desfecho daquilo. Quem sabe, na consciência, na ingenuidade da consciência daquela mulher, ela poderia pensar: se todas as irmãs se levantassem aqui com as suas bolsas e fossem para cima dos guardas, quem sabe poderíamos soltar Jesus. Sabe, queridos, eu creio que o que o Espírito do Senhor quer fazer-nos é conduzir-nos para dentro da história de Deus. Não é simplesmente anular a tua história, mas é reescrever a tua história através da história de Deus. É quando você entra na história de Deus que você começa a encontrar brilho, graça, alegria, gozo, força para a história da sua vida. Você começa a encontrar direção, você fala: uau, quantas viagens nós fazemos muitas vezes lendo as histórias bíblicas. Dias atrás eu estava lendo um texto de Atos, meu Deus do céu, foi difícil parar. Foi difícil parar, porque você entra naquela história e você começa a viajar ali, e o Espírito do Senhor começa a trazer algumas coisas para você fala: meu Deus. De alguma forma, esse homem, Paulo, o apóstolo Paulo, ele entrou na história de Deus de uma forma tão tremenda, e lá em segundo livro de Timóteo, capítulo 4, dos versos 6 a 8, Paulo compartilhando com o seu discípulo, seu amigo, esse jovem pastor, capítulo 4, versículo 6 diz assim: quanto a mim,
estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O encontro com a vontade havia dado um novo direcionamento. Ele não mais prenderia seus irmãos em Cristo Jesus. Ele estava uma outra direção. Era um novo ajuste para o seu coração, para o seu caminhar. Ele diz: eu combati esse bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Mas o versículo 8 é tremendo, ele diz assim: mas agora, já agora, a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo está dizendo: eu fui realinhado na minha história, eu fui realinhado nos meus caminhos, eu fui reajustado, eu recebi um novo foco para a minha história, aleluia. Eu completei a carreira, agora eu não mais insisti no caminho errado, eu insisti em não perder a presença de Deus, em completar a carreira, aquilo que o Senhor propôs diante dos meus olhos, diante da minha vida, como um projeto e plano eterno para mim. Eu completei, estou pronto, perto de ser, agora de partir. Há uma coroa de justiça. Paulo havia entrado tanto, a história de Deus havia entrado tanto no espírito, na alma, na história daquele homem, que ele estava aguardando, sabe o quê? O segundo capítulo. Ele viveu tão intensamente o primeiro capítulo, que ele diz: agora eu estou aguardando apenas o virar da página, para iniciarmos o segundo capítulo. Nesse segundo capítulo, nas próximas linhas, nos próximos versículos, né, nas próximas palavras, no próximo momento, no descortinar, o raiar de um novo dia, depois que houver acontecer assim, um novo amanhecer, depois da noite, a coroa da justiça que me está reservada, eu vou tomá-la, porque está reservado para mim, e para todos quantos amam a sua vinda, aleluia, aleluia. Você pode se colocar em pé nesse momento. Paulo está dizendo: eu estou aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quando você é reajustado, através do seu caminho, através do encontro com a vontade, quando você é realinhado dentro dessa vontade, quando você tem um encontro com a autoridade, você caminha de forma segura, firme, você dá passos firmes, sabendo: o Senhor está na história, o Senhor está me movendo, o Senhor está no controle de todas as coisas, aleluia. Ainda que nesse capítulo, no presente capítulo, muitas coisas estejam acontecendo, e muitas eu não concordo, e muitas eu assim posso não compreendê-las de forma integral, totalmente, eu estou aguardando ansiosamente pelo virar da página, e o virar da página vai acontecer num abrir e num piscar de olhos, e num abrir e num piscar de olhos, o meu Senhor virá. Eu amo e aguardo esse virar de páginas, a segunda vinda. Enquanto eu tive a oportunidade de ser reajustado e realinhado no caminho, eu completei a carreira, eu guardei a fé, não abri mão de nada daquilo que o Senhor me concedeu. Eu quero falar ao seu coração nesse momentinho final, fazer um apelo ao seu coração, a você que está em casa, a você que nos assiste nesse momento. Eu queria perguntar a você, se você já passou por esse primeiro encontro, o encontro com a vontade do Senhor. Às vezes nós insistimos tanto por um caminho, insistimos tanto, e a gente fica assim, em confusão, em luta. Meu Deus, será que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Ou às vezes alguns, né, assim, estão mais convictos de que essa é a vontade de Deus para a sua vida, mas ainda não tiveram um encontro com a vontade. Quando você tem um encontro com a vontade, é quando você desiste de fazer as coisas a seu tempo, a seu modo, a sua maneira. Antes do encontro com a vontade, você quer fazer tudo, né, a sua maneira, dentro da sua vontade e no seu tempo, ainda que seja a fórceps,
mas você tem que fazer acontecer do seu jeito. Quando você tem um encontro com a vontade, você desiste de emperrar, de empacar, você simplesmente cede e fala: Senhor, eu quero viver a tua vontade. Que devo fazer? Que farei, Senhor? Se você, querido, querida, que está me ouvindo nesse dia, ainda não teve um encontro com a vontade, essa é a sua oportunidade. Essa é a sua oportunidade. Aquele homem teve um encontro com o Senhor, ele não lhe foi repassado nenhuma fórmula, né? Nenhuma fórmula mágica de oração, simplesmente quando ele se deparou, que ele estava insistindo de forma errada por um caminho, ele simplesmente disse: Senhor, que farei? Talvez seja o teu momento de você parar o que você está fazendo, né? De parar todas as coisas e simplesmente falar assim: Senhor, que devo fazer? Se há algo que eu não experimentei, se há algo que eu devo desistir, se há algo que eu devo experimentar, me ajude nesse momento. Talvez você que está me ouvindo nesse auditório, em casa, talvez você não tenha experimentado ainda o segundo encontro. Talvez você esteja assim lutando com um segundo encontro do Senhor, que é o encontro com a autoridade. Talvez essa coisa de você, eu não consigo, pastor, eu não consigo, eu tenho luta quando alguém fala não para mim, quando alguém fecha uma porta, quando alguém diz não, eu tenho lutas, eu quero subir as paredes, porque esse negócio, eu não consigo me controlar, é um negócio, é um encontro, é a falta do encontro com a autoridade de Deus. A autoridade não te amordaça, ela te dá segurança. Se a vontade alinha o meu coração, é a autoridade que me dá segurança para caminhar dentro daquele novo caminhar, dentro daquele caminho, um caminho novo, um novo e vivo caminho, só é trilhado, só é caminhado com autoridade, debaixo de autoridade. E finalmente, talvez você tenha passado por todos esses caminhos, você não esgotou todas as vias e todas as possibilidades. Saia do barco. Você não foi chamado, eu não fui chamado para vivermos uma vida religiosa apenas. Você e eu não fomos chamados apenas para termos alguns atos, alguns procedimentos religiosos, de simplesmente levantarmos os nossos braços, as nossas mãos, de orarmos, de irmos para o chão, de ofertarmos, de dizimarmos, de celebrar. Não, é uma vida de intimidade com o Senhor, e quando nós entramos no lugar mais íntimo do Senhor, com o Senhor, o poder sobrenatural de Deus vem. Experiências como essa de Paulo, de visão, de arrebatamento, né, de cura, essas coisas sobrenaturais, elas começam a pipocar e você fala: meu Deus, como isso pode acontecer? Eu já compartilhei com vocês tantas e tantas experiências, algumas coisas que eu pude compartilhar, outras não pude ainda, né? Ao momento certo, né? Eu fico assim grato diante de Deus por tantas coisas boas que já aconteceram, e por coisas simples. Deus me faz assim ver o seu poder e experimentar o seu poder, não nas coisas grandes apenas, mas nas coisas simples do dia a dia também. Deus está presente na sua vida, Deus está presente na sua história, e Ele quer te conduzir por níveis maiores, muito maiores. Eu creio que eu já compartilhei com vocês um dia da semana, quando vim a essa igreja, precisava pegar alguma coisa aqui, eu não lembro o que era, e eu entrei rapidamente, abri a porta e entrei rapidamente para pegar algo nos fundos da igreja, e quando eu entrei nesse lugar, havia uma presença de Deus tão tremenda, enchendo esse lugar, a presença de Deus era tão tremenda, eu parei ali logo na entrada, eu levei um susto com aquilo ali, e eu falei: Deus eterno, o que o Senhor faz aqui? Hoje não é domingo. Na minha santa ingenuidade e espontaneidade, Deus não precisava, a presença do Senhor não precisava se manifestar nesse lugar, um lugar vazio, porque não tinha ninguém. E eu pude entender e compreender, Deus não depende de pessoas, a presença
do Senhor enche tudo, todos os lugares. Ele está acessível a você, o seu poder. Talvez você olhe à sua volta e fala, Deus vai se mover, se revelar em determinado momento. Que nada. É de manhã, de madrugada, à noite, é na dor, é no choro, é na alegria. Estenda a tua mão e fala, Senhor, eu quero descer desse barco da religiosidade onde eu dei um controle. Eu quero experimentar um encontro com o teu poder. Se você deseja isso, aí na sua casa, faça a sua oração, né? Feche os teus olhos, fale com o Senhor, aqui, presencialmente, vocês que vieram, faça a sua oração, né? Se esse é o desejo do seu coração, nesse momento, comece a orar, comece a falar com o Senhor. Eu quero experimentar, Senhor, eu quero experimentar níveis novos, eu quero que o Senhor me ajude, me auxilie nesse processo, nas dinâmicas dos encontros. Leva-me, Senhor, conduza-me a ter encontro com a tua vontade. Não permita que eu insista em fazer as coisas à minha vontade, à minha maneira, a meu tempo, a meu modo. Não, me liberte disso. Senhor, toca o meu coração, ajusta o nosso coração, Senhor, a tua vontade, a tua maneira, no teu tempo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, ó Deus, que o Senhor é o soberano, é Senhor, o Senhor não se ausentou do trono. Ó Deus, a vontade do Senhor deve prevalecer na minha vida, na minha história. Em nome do Senhor Jesus, eu não vou lutar contra isso. Eu quero me aquietar, Senhor. Eu quero me aquietar. Eu quero me aquietar até mesmo quando o Senhor diz não. Quando eu insisto em alguma coisa e o Senhor diz, não filho, não é dessa forma, não é do teu jeito, não é do teu tempo, não. Senhor, ajuda-me, Senhor, ó Deus, não, assim ter uma atitude imatura, Senhor, ó Deus, de uma criança pequena, ó Deus, mimada, não, nos ajude, Senhor, ó Deus, a nos aquietarmos nos teus braços, a entendermos o Senhor tem o melhor para a minha vida, para a minha história. Ajuda-nos, Senhor, conduza-nos a isso, como uma igreja amadurecida no relacionamento, nos passos contigo. Conduza, Senhor. Eu quero abençoar a vida dessa igreja, que haja abundância de liberação de poder do Senhor. Ó Deus, haja liberação do poder do Senhor agora. Toca-lhes, Senhor, toca-lhes, encha-os com o poder do teu Santo Espírito. Senhor, encha-os, Senhor, ó Deus, no entendimento, na revelação. Ó Deus eterno, transborda mesmo o poder na vida desse homem, Senhor. Ó Deus, se ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, que sejam tocados, cheios, batizados com o teu Espírito, Senhor. Ó Deus, envolva-os com o teu Espírito Santo de uma forma sobrenatural e sobejante, Senhor, e que todas as experiências com o teu poder possam conduzi-las a uma vida de temor, uma vida de fé, Senhor, ó Deus, uma vida aos teus pés. Não permita, Senhor, não permita que nenhuma das grandezas da revelação e dessas experiências, Senhor, venham tirar o chão dos teus filhos, venham ensoberbecê-los. Pelo contrário, venham fazê-los apropriados, justos, fortalecidos para cumprir todo o projeto e propósito do Senhor. Nós te pedimos que graça, amor, misericórdia da parte do Senhor venha sobre esse amado irmão, amada irmã, família que nos ouve. Ó Deus, essa pessoa que nos ouvirá, que receberá a tua palavra, que está recebendo a tua palavra. Ó Deus, eu creio, Senhor. Ó Deus, é como se eu pudesse nesse momento, Senhor, contemplar dias depois, Senhor, ó Deus, dias depois, ó Pai, jovens, homens, ouvindo essa tua palavra, sendo inquietado, o teu Espírito inquietando esse homem, inquietando essa mulher, Senhor Deus. Eu vejo transformação, eu vejo, Senhor Deus, um novo alinhamento ao coração desse homem, dessa mulher. Ó Deus, é uma palavra que se tornará como uma dinamite, Senhor, um explosivo no coração desse homem, ó Deus, e alinhamentos acontecerão, Pai, por causa do fluir, do poder da palavra do Senhor, que os tocará. Cumpra a tua palavra, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos, e nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém, amados, aleluia. Uma vida de encontro com a vontade, diga assim comigo, uma vida com encontro, com a vontade, com a autoridade e com o poder de Deus.
essa herança me pertence. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.